sobre a Bíblia, ou então coloque a sua Bíblia junto ao coração, e nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre o estudo que iremos fazer nesta noite. Nessa noite nós iremos estudar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Esse tema é muito importante. Então, abra aí a sua Bíblia, põe a mão sobre ela, ou então coloque-a junto ao coração. Vamos pedir a bênção do Senhor. Vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque nos trouxestes nesta noite a esta casa de oração, onde viemos juntos, todos nós, Senhor, viemos para adorarmos ao Senhor. Também viemos aqui, Senhor, para buscarmos ao Senhor nosso Deus e para ouvirmos a Tua santa palavra. E neste momento, a palavra do Senhor será aberta. E ao abrirmos a Tua palavra, suplicamos-Te que o Espírito Santo fale com cada um de nós, instruindo-nos, Senhor, e guiando-nos em toda a verdade. Se alguém chegou a esta casa de oração com um desejo, com uma necessidade especial, se alguém chegou aqui, Senhor, à procura de uma bênção, neste momento, o Senhor que sonda os corações, que o Senhor nosso Deus, que vê até o mais íntimo da alma, estenda, Senhor, as Tuas mãos santas para abençoar neste momento, para socorrer, para salvar e para livrar Teu filho e Tua filha, que neste momento estão orando e suplicando ao Senhor a Tua bênção. Em casa também, muitos estão nos acompanhando e tem, Senhor, um pedido de oração, e tem, Senhor, uma luta. Neste momento, ó Pai, Tu que vês, Tu que sondas até o mais íntimo de nossa alma, abençoa, ó Pai, socorre, Senhor. E ao abrirmos agora a palavra do Senhor, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, o tema desta noite é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus para conduzir-nos a Cristo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele é mencionado centenas de vezes no Novo Testamento e mesmo no Antigo Testamento, e nós necessitamos da ação do Espírito Santo em nossa vida. No Novo Testamento, nós vemos que os apóstolos receberam dons espirituais, não apenas os apóstolos, mas todos os discípulos receberam dons espirituais pela ação e pela dotação do Espírito Santo. Hoje também, a igreja, ela é dotada pelo Espírito de dons espirituais. E é o Espírito quem nos move, e é o Espírito quem nos conduz. Então, é fundamental nós termos aí uma compreensão correta de quem é o Espírito Santo. Tem que segurar o microfone. Sim, estão pedindo para me segurar aqui o microfone. Você que está em casa aí, não estava me ouvindo muito bem, não é? Agora o som melhorou. Então veja que o Espírito Santo é quem nos dota com um poder espiritual. É o Espírito Santo quem conduz-nos a Cristo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É o Espírito Santo quem transforma o coração
do crente que aceita Jesus como seu Salvador. Então, em todo o processo da salvação, o Espírito Santo é um agente fundamental para salvar o ser humano. Então, é muito importante que nós tenhamos uma compreensão correta de quem é o Espírito Santo. Vejam vocês que em tempos atuais, em nossos dias, existem muitas especulações acerca de quem seria o Espírito Santo. Existem aqueles que afirmam que o Espírito Santo seja uma força, seja o poder de Deus, uma emanação de Deus, e apenas isso. Existem outros que afirmam que o Espírito Santo é o próprio Jesus, que se manifesta através do Espírito Santo. Assim sendo, não existiria uma terceira pessoa, mas apenas Jesus vindo então ao ser humano na forma do Espírito Santo. E assim por diante. Existe muita especulação acerca do Espírito Santo. A grande maioria crê que o Espírito Santo então é a terceira pessoa da Trindade. Mas o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Existem na Bíblia referências de quem seja o Espírito Santo, de qual é a natureza do Espírito Santo? Esse tema é muito importante, vejam só. E ele é de grande profundidade. Esse tema, ele é tão profundo que a escritora adventista Ellen White, que é conhecida de todos vocês, a escritora adventista Ellen White, falando sobre a natureza do Espírito Santo, ela declarou o seguinte, que a natureza do Espírito é um mistério. Vejam só, a natureza do Espírito é tão profunda que ela chegou a dizer que a natureza do Espírito é um mistério. E de fato, a natureza do Espírito, ela é um mistério. Mas a Bíblia não nos deixa sem revelação acerca do Espírito Santo. Pelo contrário, como eu disse, existem centenas de textos que falam sobre o Espírito Santo. E nós vamos ler aqui alguns desses textos. Eu fiz aqui uma seleção de textos bíblicos, inclusive nós vamos ler vários textos, um bom número de textos, não é? Sobre o Espírito. E eu gostaria que você que está aí com a sua Bíblia nos acompanhasse. O primeiro dos textos que nós iremos ler aí sobre o Espírito Santo está lá em Gênesis. Nós vemos que logo nas primeiras páginas da Bíblia, nós já vemos ali uma referência ao Espírito Santo. O livro de Gênesis, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e nos versos 1 e 2, já nas primeiras páginas da Bíblia, onde então nos fala sobre a criação, nós podemos ver então ali a atuação do Espírito Santo, já na criação do mundo. Você encontrou? Então vamos ler aí o texto, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, lá na criação, nós já podemos ver a ação do Espírito Santo na criação do mundo. O Espírito Santo já estava lá na criação. Quando todo o mundo foi feito, o Espírito Santo estava presente na criação. Então, tudo que foi feito aqui nesse mundo foi feito, inclusive, pela ação do Espírito Santo. Na encarnação de Jesus, o Espírito Santo também se fez presente. Aliás, a encarnação de Cristo é um milagre, porque nós sabemos pela Escritura que Jesus no céu era divino, ele não era humano, mas para salvar a humanidade, a Bíblia diz que Deus se fez
homem. Jesus se fez homem para salvar a toda a humanidade. E esta encarnação de Cristo, que existia no céu na forma de Deus, a encarnação de Cristo foi uma ação direta do Espírito Santo. E nós podemos ver isso lá em São Mateus. Você que está aí acompanhando, pode ler lá em São Mateus, já no primeiro capítulo de Mateus, no capítulo 1 e no verso 18. Mateus capítulo 1 e o verso 18 diz assim, acerca do nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Assim como a natureza do Espírito é um mistério, a encarnação de Cristo também é um mistério. Como pode Deus se fazer homem? Na nossa concepção, é impossível. Só foi possível pela ação do Espírito Santo, que fez com que a Virgem se encontrasse grávida. Então foi um milagre do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente na criação, esteve presente na encarnação de Cristo, quando ele se fez homem, e também no batismo de Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia, em São Mateus, aí, você que está com a Bíblia aberta aí no livro de Mateus, no Evangelho, você pode acompanhar aí no capítulo 3 e nos versos 16 e 17, nós vemos que o Espírito Santo também esteve presente no batismo de Jesus. No capítulo 3, nos versos 16 e 17, nós lemos: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me compraço. Amém. Então, no batismo de Jesus, nós vemos aqui também o Espírito Santo se manifestando, que também foi um momento importante, foi o início do ministério de Cristo, ali no seu batismo. E o Espírito Santo estava lá. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e tão logo ele saiu da água, saiu ali das águas, o Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. Quando nós dissemos que o Espírito Santo, ele tem uma natureza misteriosa, é exatamente por ele não ter assim uma forma definida como Jesus, né? Jesus, ele se apresentou na forma humana, mas o Espírito Santo, ele não tem assim uma forma humana como Jesus assumiu, mas o Espírito é desprovido do corpo humano, e aqui ele assumiu a forma de uma pomba e desceu sobre Jesus. Se vocês conhecem bem a Bíblia, vocês devem se lembrar que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, ele não desceu sobre a forma de uma pomba. Como é que ele desceu? Ele desceu na forma de tochas de fogo ou línguas de fogo. Então aquelas labaredas de fogo desceram sobre os discípulos, e foi assim que o Espírito se manifestou ali no dia de Pentecostes. Vejam só, dessa forma, o Espírito, ele tem uma natureza misteriosa, né? Uma natureza misteriosa. No entanto, ele esteve presente em todas as ocasiões importantes da história desse mundo. Vejam só, na criação, na encarnação de Cristo, no batismo do Salvador ali para dar início ao seu ministério. Então o Espírito sempre esteve presente na história do mundo,
atuando para a salvação do ser humano. Lá em Ezequiel, nós encontramos muitas descrições do Espírito Santo. E ao lermos ali os textos de Ezequiel, nós percebemos que Ezequiel ele descreve o Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Eu gostaria que você que está aí com a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 2. Nós vamos ler aí alguns textos no livro de Ezequiel, onde Ezequiel descreve o Espírito Santo. Nós vemos aí que o Espírito Santo ele se manifestou lá no batismo de Jesus na forma de uma pomba. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 de Atos, desceu sobre os apóstolos na forma de línguas de fogo. Mas aqui em Ezequiel, o Espírito Santo ele se manifesta aqui ao profeta Ezequiel de um modo inusitado. Veja só aqui, Ezequiel no capítulo 2, e os versos 2 e 3. Versos 2 e 3. Você encontrou aí? Diga amém. Então vamos ler. Verso 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Então Ezequiel aqui fala sobre a sua vocação. E ao descrever aqui a sua vocação, ele fala também sobre o Espírito Santo. E ele diz que o Espírito, ele chama aqui de o Espírito, ele diz: o Espírito falava comigo. E naquele momento que o Espírito falava com ele, diz que colocou ele em pé, e mais, diz que o Espírito entrou nele e disse: Filho do homem, eu te envio às nações rebeldes. Olha só, aos filhos de Israel e às nações rebeldes. É exatamente assim que diz o texto. Então o Espírito Santo falava com ele e entrou nele. No capítulo 3, ele também fala aí do Espírito Santo. Capítulo 3, verso 24. Você encontrou aí? Ezequiel 3, 24 diz assim: Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: Vai e encerra-te dentro da tua casa. Que experiência é essa de Ezequiel, não é verdade? Ele teve ali uma experiência de falar ali com o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo entrou nele e falou com ele, disse assim: vai, entra na tua casa. Em muitos textos, nós podemos ver aqui essa expressão de que o Espírito Santo entrou nele e começou a falar com ele. Começou a falar com ele. Mas, sem dúvida nenhuma, o texto de Ezequiel que me chama mais atenção é o que nós vamos ler agora. Você pode acompanhar aí, no capítulo 8. No capítulo 8, e nós vamos ler os versos 2 e 3. No capítulo 8, Ezequiel tem uma visão. Ele tem uma visão que fala acerca das abominações em Jerusalém. E a visão que inicia, preste atenção nisso que eu vou dizer agora, a visão que inicia aí no capítulo 8, ela segue e ela vai até o capítulo 11, ela finaliza lá no capítulo 11. Então é uma visão bem extensa. Aliás, são várias ocorrências, várias coisas, vários assuntos que são apresentados a Ezequiel na visão. Então a visão começa no capítulo 8 e segue até o capítulo 11. Mas vejam só
o que fala aí no versos 2 e 3, porque nós estamos nos atendo aqui ao assunto do Espírito Santo, e aqui ele menciona, ele faz uma descrição do Espírito Santo aqui. Veja só, no capítulo 8, nos versos 2 e 3, ele diz: olhei, e eis uma figura, como de fogo, desde os lombos, e daí para baixo era fogo, e dos lombos para cima, o seu resplendor era como do metal brilhante, e estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos na cabeça, e o Espírito me levantou entre o céu e a terra, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Vocês entenderam direitinho aqui o que estava dizendo? Ezequiel teve uma visão, e nessa visão ele começa a descrever um ser extraordinário que se apresenta a ele. E a descrição que ele faz é a descrição de que ele viu a figura de um homem. Mas esse homem, ele tinha um aspecto do fogo, era como uma tocha de fogo. Da cintura para cima ele era como fogo, e da cintura para baixo era como se fosse um metal reluzente. E ele então diz: e o Espírito estendeu como que uma mão, né? Ele fala assim, a semelhança de uma mão, e pegou ele pelos cachos, pelos cabelos da cabeça, e o ergueu e o transportou em visões até Jerusalém. Então aqui ele faz uma descrição do Espírito, aquele mesmo Espírito que lá no início, no capítulo 2, no capítulo 3, entrou e falava com ele. Então esse mesmo Espírito agora se apresenta na figura de um homem, e era como uma tocha de fogo. Que descrição extraordinária, que coisa extraordinária, não é? Essa descrição que ele faz se assemelha muito à descrição que o apóstolo São João faz lá no Apocalipse. No capítulo 1 de Apocalipse, o apóstolo São João faz uma descrição de Jesus. E a descrição que ele faz lá do Cristo ressurreto é muito parecida com essa aqui, que ele faz do Espírito. É muito parecida. Mas veja que ele dá mais detalhes. Como eu disse a vocês, a visão começa aqui no capítulo 8, e ela prossegue e vai até o capítulo 11. E quando chega lá no capítulo 11, e no verso 24, ele deixa bem claro que o Espírito que ele está se referindo é o Espírito Santo. Veja lá no capítulo 11, nós não temos como ler todos os capítulos, mas em casa você pode ler. E você vai ver que se trata da mesma visão, começando no capítulo 8, vai até o capítulo 11, lá no verso 25. Mas nós vamos ler apenas o verso 24, para nós concluirmos aqui que realmente é o Espírito Santo de quem ele está falando. Então, no capítulo 11, agora, e no verso 24, ele diz assim, depois que a visão termina, ele diz assim: depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão a Caldeia para o dos cativeiros, e de mim se foi a visão que tivera. Amém? Então aqui no verso 24, ele não deixa a dúvida que ele está falando acerca do Espírito de Deus, que também é chamado de Espírito Santo, e que ele também ele chama aqui também de Espírito. Então aquele que ele descreve no capítulo 8,
aquele que ele descreve como tendo a forma ali de um homem, e da cintura para cima era como uma tocha de fogo, e da cintura para baixo era como um latão reluzente, e que estendeu a mão, pegou ele pelos cabelos, o levantou e levou em visão até a Judéia, e agora no fim da visão, o levanta de novo pelos cabelos e leva de volta lá para a Caldeia onde ele estava. Ele descreve que este é o Espírito de Deus. Ele diz aqui: e o Espírito de Deus me levantou e me levou na visão de volta lá para a Caldeia, para os do cativeiro. Para aqueles que talvez não saibam, quando Ezequiel teve essa visão, ele estava lá no cativeiro, com os que estavam no cativeiro. E agora o Espírito Santo transportou ele em visão até a Judéia. Vejam, é fato que aqui Ezequiel está em uma visão estática. Isso é uma visão. Fica claro isso aqui no contexto. Mas ainda que seja uma visão, ele não foi realmente de fato lá, foi uma visão estática. Então, apesar de ser uma visão estática, ele dá uma descrição do Espírito Santo. E a descrição que ele faz é o Espírito estando na figura de um homem. Na figura de um homem. Então vejam, como eu disse inicialmente, a natureza do Espírito é um mistério. O Espírito Santo, ele não é provido de um corpo como Jesus. Como Jesus aqui tinha um corpo humano. Mas apesar do Espírito Santo não ter um corpo humano, ele então se manifesta de várias formas à humanidade. Como aqui Ezequiel se manifestou na aparência de um homem, como se fosse uma tocha de fogo. Também a Jesus no seu batismo, e aos discípulos e a João Batista que estavam acompanhando ali o batismo das barrancas do Rio Jordão, o Espírito Santo se manifestou na forma de uma pomba que desceu sobre Jesus. Aos apóstolos no dia de Pentecostes, ele se manifestou como tochas de fogo, línguas de fogo descendo sobre cada um deles. Então o Espírito, ele pode se manifestar de várias formas, de várias maneiras, e a missão do Espírito é conduzir a humanidade a Cristo, é salvar a humanidade. Mas tem um texto muito interessante no Novo Testamento, onde Jesus fala acerca do Consolador. E eu gostaria que você acompanhe comigo essa leitura. Você que está em casa, também pode abrir a sua Bíblia, lá em São João no capítulo 14, onde Jesus fala sobre o Consolador, a quem ele identifica como sendo o Espírito Santo. João, capítulo 14, e o verso 16. João 14 e o verso 16. Você encontrou aí? Todos encontraram? Então vamos ler. O verso 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai. É Jesus quem está falando. Vocês identificaram isso aí, não é? Então é Jesus quem está falando. E ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. A palavra grega que aí aparece é parácletos. Algumas Bíblias mantêm este nome grego e coloca paráclito. Algumas Bíblias mantêm. Outras Bíblias traduzem como Consolador, como é o caso da minha Bíblia aqui, que traduz parácletos como Consolador. Essa palavra, paráclito, ele significa alguém,
literalmente ela significa alguém para estar ao lado de. Advogado, alguém para estar ao seu lado, para defender você. Então agora, Jesus, antes de ir para o Pai, ele promete aos discípulos que não os deixaria órfãos. Jesus promete que enviaria outro consolador, outro advogado, outra pessoa para estar ao lado deles. Para estar ao lado deles. Exatamente isso. E outro texto que nós podemos ler é João 16:7. 16:7, que diz a mesma coisa. Veja só, o mesmo Jesus falando. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Amém. E no verso, nós podemos ler também o verso 3, que identifica como sendo o Espírito Santo. E diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de acontecer. Então o Consolador aqui, no verso 13, é identificado por Jesus como sendo o Espírito da verdade. E ele iria falar tudo o que ele havia ouvido do Pai e iria transmitir para os discípulos e para os discípulos. Olha, esse texto é maravilhoso, porque aqui nós vemos o cuidado de Deus para comigo, para com você, para com cada um de nós. Jesus estava voltando para o Pai, mas ele não queria nos deixar sozinhos. E por isso ele diz assim: eu vou, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador, para estar com vocês. É interessante que a palavra outro no grego aqui aparece a palavra allos. Aliás, no grego existem duas palavras para outro. No português nós temos uma só. Não é? No português nós temos uma palavra só. Mas no grego bíblico, nós temos duas palavras para outro. Duas palavras para outro. Temos a palavra allos e temos a palavra heteros. São duas palavras para outro. E qual a diferença, não é? E qual a diferença entre essas palavras? Então, eu vou explicar aqui para vocês qual é a diferença. Eu tenho aqui em minhas mãos duas Bíblias. Esta é uma Bíblia e esta é outra Bíblia. Tá ok? Vocês estão vendo aqui? São duas Bíblias. Esta é uma e esta é outra. Mas vejam, elas são da mesma natureza, são iguaizinhas, não são? Você conseguiria dizer para mim qual a diferença de uma para outra? As duas são idênticas. Então, quando as duas são da mesma natureza, eu uso a palavra allos, que é outro da mesma natureza. Mas agora vejam, eu tenho uma outra Bíblia aqui. Olha só, é uma Bíblia também. Olha, essa é uma Bíblia e esta é outra. Tá ok? Então, no grego, quando eu fosse mostrar essas duas Bíblias, eu não usaria a palavra allos, porque essa aqui ela é diferente. Então eu deveria usar a palavra heteros, para dizer que essa aqui é outra, mas de natureza diferente. Tá ok? E é interessante que aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus diz que enviaria outro Consolador. E ele usa a palavra allos,
para dizer que seria outro da mesma natureza. Está vendo? Então, outro da mesma natureza seria alguém igual a ele. Seria outro igual a ele. Ou seja, o Espírito Santo seria da mesma natureza que Jesus. Algumas pessoas confundem as coisas. Alguns pensam assim, não, Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Não tem Espírito Santo, porque o Jesus é o Espírito Santo. É por isso que Jesus aqui usou a palavra outro. Essa Bíblia aqui é a mesma Bíblia dessa aqui? Essa é a mesma? Não, essa aqui é outra. Apesar de elas serem parecidas, serem da mesma natureza, essa é uma e essa é outra. Isso é claro, isso é óbvio. Eu poderia dizer que essa é a mesma? Essa Bíblia é a mesma dessa? Não, essa é uma, essa é outra. São duas, eu tenho duas. Ok? Então é por isso que Jesus usa a palavra outro, para indicar que o Espírito Santo seria outra pessoa. Outra pessoa da mesma natureza que ele. Jesus era divino e o Espírito que viria era o quê? Divino, da mesma natureza. Assim como Jesus falava para os discípulos as coisas que ele ouviu do Pai, agora ele diz para os discípulos, olha, o Consolador que eu vou mandar, ele também vai falar para vocês aquilo que ele ouviu do Pai. Ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar aquilo que ele ouviu do Pai. Vejam, este era da mesma natureza que Cristo, mas não era o mesmo Cristo, era outro. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outro. E o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles se tornam uma só pessoa. É interessante, é por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é um mistério. E nós podemos dizer também que a divindade é um mistério. A divindade é um mistério. Então ficou bem claro, né, que o Espírito Santo é uma pessoa e ele não é o mesmo, ele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, Cristo é uma pessoa, o Pai é uma pessoa. E os três formam um. E esse que é o mistério, né? Esse que é o mistério, esse é o grande mistério, a natureza do Espírito, a natureza de Deus. Mas continuando aqui, nós gostaríamos de ler mais um texto. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas eu gostaria de ler mais um texto, que está em Atos. Atos no capítulo 10. Com esse texto, nós vamos finalizar aqui o nosso estudo dessa noite. Atos capítulo 10, nós vemos lá o Espírito Santo se manifestando ali aos apóstolos. E olha só de que maneira extraordinária o Espírito Santo então fala com Pedro. Atos capítulo 10, no verso 19 e 20, versos 19 e 20, vocês encontraram? Diz assim: meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E aqui nós vemos o Espírito Santo falando com Pedro. O Espírito Santo dando ali detalhes do que Pedro deveria fazer. Falou, olha, você vem, tem 2 homens aí fora,
você vai acompanhar esses homens, eles vieram procurar vocês, você vai com eles, não duvide de nada. É esse o Consolador que Cristo prometeu. É esse o Consolador que Jesus prometeu e que disse: olha, Ele vai estar com vocês. Ele vai estar ao lado de vocês. É alguém para estar ao lado de vocês. É exatamente isso que significa a palavra Paráclitos, que foi traduzida por Consolador. Alguém para estar ao lado de vocês. E Ele vai estar com vocês. E aqui em Atos, capítulo 10, verso 19, nós vemos uma prova inequívoca de que o Espírito Santo realmente é o Consolador. E Ele estava ali falando com Pedro, falando com os discípulos, orientando, dizendo o que eles tinham que fazer, aonde eles deveriam ir, como eles deveriam agir, assim como Jesus fazia. Era outro da mesma natureza que Cristo. E o mais extraordinário é sabermos que não foi este um privilégio dos discípulos, lá no primeiro século. Esse é um privilégio de todo crente. Todo aquele que crê em Jesus pode ter a presença do Espírito em sua vida. O mesmo Espírito que falou lá com Ezequiel, o mesmo Espírito que falou aqui com Pedro, o mesmo Espírito Santo, Ele está hoje aqui conosco para dirigir-nos, para guiar-nos, para conduzir-nos. Ele está aqui para conceder-nos dons espirituais para levarmos adiante a obra de Deus. O Espírito Santo é extraordinário, Ele é maravilhoso. E nós temos o privilégio de termos Ele como nosso amigo. Assim como Jesus esteve aqui com os discípulos, o Espírito hoje está aqui. Através do Espírito Santo, Jesus está conosco. Nós temos que nos lembrar que hoje Jesus está lá no céu na forma humana, porque Ele ascendeu ao céu na forma humana. E na forma humana, Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É aí que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo é desprovido da personalidade humana. E através do Espírito Santo, nós podemos ter Jesus conosco em todos os lugares. É o Espírito Santo que está aqui conosco, conduzindo-nos a Cristo nesse exato momento. Que privilégio, que coisa extraordinária. Quer você nessa noite que o Espírito Santo haja em sua vida, quer você deixar que o Espírito conduza você a Cristo, quer você receber os dons do Espírito. Quantos querem? Eu quero ter o Espírito Santo na minha vida, eu quero deixar que Ele conduza a minha vida. Eu quero que Ele faça assim como Ele fez com Pedro, dizendo: olha, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não é maravilhoso nós deixarmos o Espírito Santo nos conduzirmos? Então deixe que o Espírito Santo conduza a tua vida. Se você quer isso, fique em pé. Vamos pedir a bênção de Deus. Oremos. Senhor, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a natureza misteriosa do Espírito Santo. Nós vimos, Senhor, através de Tua palavra, que o Espírito Santo é desprovido de um corpo humano, mas o Teu Espírito é uma pessoa extraordinária, que fala conosco, que falou com Pedro, dizendo: Pedro, segue e faz isso, isso e aquilo outro, e que hoje também está conosco, guiando-nos a Cristo,
e concedendo-nos dons espirituais. Hoje, Senhor, ao aprendermos estas verdades em Tua palavra, nos rendemos aos pés de Jesus, nosso Senhor, e lhe suplicamos, Senhor, que nos unjas com o Teu Santo Espírito, para que assim tenhamos poder para vivermos a Tua santa vontade. E ao nos despedirmos, Senhor, desta sagrada reunião, e ao irmos para os nossos lares, por favor, nos acompanhe e nos dê uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. No próximo domingo, nós continuaremos o nosso estudo bíblico. Nós estamos iniciando hoje uma série de estudos sobre o Espírito Santo. Então, se você gostou, na semana que vem tem mais. Acompanhe-nos aí. Deus abençoe a todos vocês. Até mais, se Deus quiser.